Pesquisa revela que o número de casos de uso, tráfico e porte de drogas nas Forças Armadas triplicou nos últimos 12 anos. Uma situação que coloca em xeque a segurança de quem zela pela defesa do país. Ano passado, os quartéis de Exército, Marinha e Aeronáutica registraram 280 casos de uso e de tráfico de drogas. O número é 337% maior do que em 2002. O levantamento realizado pelo Superior Tribunal Militar também identificou que mais de um terço dos envolvidos estava em serviço no momento do crime e um quinto portava armas. Se fora não é um crime sem pena privativa, sem prisão, para ele, acho que na cabeça do soldado, isso deve gerar alguma confusão de achar que a lei é a mesma dentro do quartel. E aí entra um pouco da falta de instrução militar devidamente fornecida para quem é recrutado. Aquela grade ali não serve apenas para separar o quartel da rua. Os militares que cometem algum tipo de crime lá dentro são julgados pela Justiça Militar. Se cometem esse crime aqui, do lado de fora, podem ser julgados pela Justiça Comum. E como a lei de tráfico e posse de drogas mudou muito nos últimos anos, isso acabou gerando algumas distorções entre as duas justiças. Na Justiça Comum, o porte de drogas é punido com a assinatura de um termo circunstanciado na delegacia e prestação de serviços comunitários. Na Justiça Militar, ele prevê de 1 a 5 anos de detenção e até expulsão das Forças Armadas. E a pena dentro dos quartéis é a mesma para o tráfico de drogas, crime que na Justiça Comum tem punição bem maior, de 5 a 15 anos de prisão. A ligação entre tráfico de drogas e Forças Armadas pode ser a responsável por ataques a quartéis ocorridos nos últimos anos. Para o promotor da Justiça Militar, o crime organizado costuma aliciar os recrutas expulsos das Forças Armadas. Hoje você recruta um jovem de 18 anos, dá treinamento militar para ele, treinamento para uso de fuzil, de pistola, um treinamento militar bastante avançado. Isso é uma pessoa que passa a ter algum interesse para quem exerce atividades criminosas. Luiz Flávio Gomes, boa noite. O criminoso de farda, ele deve ter uma punição maior porque ele conta com a proteção do Estado, não é isso? Isso, Você acha que deve ter essa diferenciação entre a justiça comum e a justiça militar? Na verdade, existe essa diferenciação, sim, quando envolve delitos relacionados com este aspecto de comportamento, algo ético ou de hierarquia. É terrível lá para eles esse tema. Agora, as injustiças são brutais, William, não é só essa não. Porte de drogas aqui é mais alto para o militar do que fora, mas também tem invertido, por exemplo, estupro. Estupro na Código Penal Comum, no mínimo 6 anos. Lá no Código Militar é 3 anos. Então tem umas coisas absurdas por causa de 2 códigos, né? Então isto é uma anomalia, o código deveria ser único, só com um detalhe ou outro, uma infração ou outra específica. Agora, não aumentou só policiais que estão com drogas. Os civis, em 2006, na nova lei, nós tínhamos 36 mil presos. Hoje estamos com 140 mil presos por drogas. Na justiça comum, por civis. Então explodiu tudo. Drogas explodiu tudo. Evidentemente, porque dá um dinheiro razoável mexer com drogas. Seja militar que mexe com drogas, civil que mexe com drogas. Drogas é algo que é muito rentoso. Por isso, explodiu. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Esse avanço aí do uso de drogas e porte até de drogas dentro dos quartéis é motivado, como o Luiz Flávio disse, pela ação fora deles? Pelo aumento também fora? Acho que isso é importante pontuar, né? Que, assim, a venda de drogas, o uso de droga cresceu em todas as frentes. Quer dizer, agora, eu queria voltar para uma outra coisa. Eu tenho a impressão, que não é uma impressão na realidade, dizer que é uma impressão, uma figura de linguagem, que as Forças Armadas estão muito abandonadas no Brasil, né? É claro que depois do período da ditadura, ficou uma coisa assim que é como se eles tivessem saído de cena porque, digamos assim, estavam identificados com o mal por conta da ditadura. Agora, até hoje,
tem gente que, se você fala que as Forças Armadas estão, de alguma forma, maltratadas, acha que você está defendendo a ditadura. O que é uma estupidez, mas é claro que a estupidez é muito comum. Agora, a verdade é que, não só nesse caso de um certo abandono, talvez de falta de treinamento, de falta de valorização simbólica do militar no Brasil, muita gente fala assim, para que serve militar no país? Tem gente que fala isso, para que precisa, né? Então, eu acredito que, além desse quadro, que é um quadro externo que influencia o interno, no caso das drogas, a gente tem a impressão, quando o Luiz estava falando dos números da Polícia Civil, na verdade, a gente tem a impressão que o Brasil tem piorado muito. Digamos, grosso modo, nos últimos 12, 13, 15 anos, né? A gente tem a sensação como aparece um processo de degeneração crescente do país, das instituições. Isso é perigoso. Agora, no caso das forças militares, eu tenho certeza que há um abandono, um descrédito, falta de dinheiro, falta de incentivo. E você não pode tratar as forças militares de um país desse jeito. Eles são super importantes, mesmo enquanto não tem guerra. É uma vergonha tratar eles mal assim. O João, aqui de Capão Redondo, Luiz, a qualidade das Forças Armadas melhoraria se o alistamento não fosse obrigatório? Aí é o questionamento até do alistamento obrigatório no país. Isso é verdade. Na Europa toda se questiona isso. E, inclusive, na Europa existe uma figura da objeção de consciência. Você que não concorda com guerras e não concorda com o âmbito militar, você pode fazer uma objeção de consciência e não vai. Chique, hein? É chique. Você não aceita, não Muito quero chique, guerra. Não quero guerra. Eu sou contra a guerra. Sou paz e amor. Então isso não aí, vou. provavelmente está bem de vida, né? Mas isso é na Europa, esse instituto tem que avisar é muito os russos, comum. né? Tem que avisar os russos. Mas a verdade é que, como o Pondé disse, nós estamos com falta de guerras. A revista The Economist fez uma lista agora, um ranking, das democracias do mundo. Dividiu em 4 grupos. Boas democracias, excelentes, regulares, e lá embaixo 45 países que não têm democracia, 54 países que não têm democracia. As guerras todas estão dando nesses países, porque se tem um mínimo de democracia, você já abandona a guerra. Então, os militares serão cada vez mais ociosos mesmo num mundo democrático. E que tenha dinheiro, né? Eu acho que tem uma relação entre democracia e dinheiro. Quer dizer, você tem que ter democracia, sociedade de mercado, vida... Porque eu tenho a impressão, de novo como figura de retórica, a impressão que, assim, à medida que as pessoas vão tendo outras opções de vida, elas vão, por exemplo, homens, né? Que principalmente é a figura que mais comumente vai à guerra. Se ele faz outra coisa, se ele está ocupado, ele tem outra chance de viver, ele provavelmente não vai querer morrer. Não vai querer ir para uma situação em que ele possa morrer, né? Então, me parece que uma sociedade mais individualista, mais liberal, tanto no sentido de comportamento quanto no sentido econômico, produzindo enriquecimento, torna as pessoas desinteressadas em instituições como um todo, inclusive na militar. Mas a guerra não produz riqueza, Pondé? Não, claro, mas eu não estou falando... A guerra é um instrumento de produzir riqueza. Inclusive, democracias podem ganhar dinheiro fazendo guerra em outros lugares. Que, aliás, acontece. É que o nosso tipo de guerra é outra distinta, né? Ele é interna, não é externa. A guerra está pegando fogo internamente. Estão até querendo usar as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Já estão usando lá. Está matando a meninada toda, a garotada lá. Está tudo morrendo, né? Esse é o problema.